Olá, meu nome é Júlia Galvani, esse é o quadro Pioneiro de Luz. Hoje entrevistamos o pastor Darcy Mendes de Borba. Prazer recebê-lo aqui com a gente. Um prazer estar aqui com vocês para participar desta gravação. Antes, porém, eu gostaria de direcionar meus pensamentos a Deus, agradecer a Ele os anos trabalhados na sua causa e as bênçãos que recebi durante o meu ministério, e especialmente ao trabalhar no Brasil durante muitos anos, posteriormente na divisão sul-americana, atendendo 8 países como field secretary ou vice-presidente da divisão sul-americana. E durante 22 anos, Deus me concedeu o privilégio de ser membro da mesa administrativa da igreja em Washington, ocasião em que pudemos conhecer inúmeros colegas dos mais diversos países do mundo, de maneira que tudo aquilo que nós tivemos o privilégio de ver acontecer durante o meu ministério, eu quero dar graças a Deus e louvá-lo pelas bênçãos que recebemos durante o ministério. Qual sua data de nascimento, nome dos seus pais e dos seus irmãos? Eu nasci no dia 4 de janeiro de 1933. Meus pais, Oliveiros José de Borba e Amélia Mendes de Borba. Tenho 7 irmãos, Nelly, Dário, Mário, Ruth, Cláudio, Neuza, e estes irmãos, todos na Igreja Adventista. A respeito da sua conversão, pastor, como que foi? O adventismo chegou à sua família? Chegou até o senhor? Como foi essa história? Tivemos o privilégio de nascer num lar adventista. Os meus pais, membros de uma igreja no interior do Rio Grande do Sul, muito dedicados aos trabalhos da igreja, porém eu notava sempre uma atenção especial, especialmente do meu pai, pela educação cristã. E ele tinha tal apreciação e um desejo tão intenso de que tivéssemos uma escola, que a associação, num determinado momento, numa hora de crise financeira, achou que deveria retirar o professor da escola por falta de recursos para manter o professor. E eu me recordo que meu pai, juntamente com seus colegas, disseram ao presidente do campo que preferiam que tirassem o pastor, mas não retirassem o professor da escola, porque eles gostariam de ver os seus filhos educados de acordo com o modelo da educação cristã. Então o senhor nasceu em um lar adventista. O senhor se lembra de algum momento marcante em sua infância que os seus pais o conduziram a respeito da sua conversão e do seu batismo? Certa ocasião, um professor do CAB, chamado Jerônimo Graneiro Garcia, foi pregar na nossa igreja. E enquanto ele pregava, eu ficava observando, naturalmente, analisando suas palavras, seus apelos, a sua mensagem. E quando terminamos a programação, os meus pais o convidaram para almoçar em casa. Na hora do almoço, eu me assentei ao lado do pastor e ele, a certa altura, pôs a mão na minha cabeça e, olhando para o meu pai, ele disse: Senhor Oliveiros, e este moço, esse garoto, ele vai estudar no IACS? O meu pai, olhando para ele, disse: sim, eu pretendo encaminhá-lo ao nosso colégio. E daquele momento em diante, eu passei a meditar profundamente naquela entrevista e eu estava ali como que assumindo um compromisso para me direcionar ao nosso IACS
a fim de continuar meus estudos. Então, estudar no IACS foi um momento importante para a caminhada cristã do senhor. O senhor se lembra qual o ano do seu batismo e quem o batizou e o local? O meu professor de Bíblia, pastor Herbert Hoffman, foi o meu instrutor bíblico. Com ele eu fiz a classe batismal e em 1949 eu fui batizado na igreja do IACS, no rio que passa ali ao lado, o Rio dos Sinos. E esse professor marcou a minha mente pela sua maneira cristã de conduzir a igreja e de expor a mensagem aos alunos. Falando um pouco mais sobre a sua educação, qual curso o senhor fez no IACS? Onde o senhor fez o primário, o ginásio, o colegial e depois a graduação? Se houver estudos de pós-graduação, o senhor também pode mencionar. A escola primária eu fiz na escola da igreja onde eu frequentava com meus pais. Dali fui para o IACS e completei o curso ginasial. E depois eu vim para o CAB em 1955, onde cursei o segundo grau, fiz o curso científico. E naquela escola, o pastor Júlio Siegfried Schwantz fez uma semana de oração e eu estava um tanto indeciso quanto à profissão que eu iria seguir. Eu tive a visita em casa dos meus pais de um primo que era médico e os meus pais se empolgaram com o curso dele, naturalmente a decisão dele pela medicina. E finalmente meus pais ficaram um pouco influenciados e disseram: filho, você pode cursar a faculdade de medicina que nós ajudaremos a você. Mas com o sermão que eu havia ouvido, Deus colocou no meu coração um pensamento, o desejo de ser pastor. Quando eu cheguei ao CAB, numa semana de oração, fui falar com o oficiante, que era o pastor Schwantz, e disse: pastor, eu enfrento uma encruzilhada. Meus pais querem que eu seja médico, mas no fundo o meu desejo é ser um pastor. O que eu faço? E o conselho do pastor Schwantz foi o seguinte: você deve fazer um bom curso científico, preparando-se tanto para a medicina, bem como para a teologia. E Deus vai dizer no final do segundo grau que curso, que faculdade deverá seguir. O interessante é que no final daquela semana de oração, Deus falou a mim, me colocou diante daquele desejo que eu queria naturalmente seguir, ser pastor, e no último momento da semana de oração, eu cheguei ao pastor e disse: eu já tenho o curso que eu vou fazer, a faculdade, eu vou ser pastor. Foi a decisão que acabamos tomando naquele momento, né? Amém, muito bem. Nós já vemos Deus encaminhando as coisas desde o princípio, né? Pastor, a respeito do casamento, o senhor foi ou é casado? O nome da esposa? E se o senhor teve filhos, também pode mencionar o nome deles. Na sala de aula, durante o ginásio, comecei a admirar uma jovem que ali estava e acabamos logo depois a iniciar um namoro. Namoramos durante 5 anos e quando terminei o segundo grau e ela o segundo grau também, nos casamos no ano de 1958. Desse casamento nós tivemos 3 filhos, Cleide, Flávio e Enio. Enio, ele fez teologia, atualmente ele tem um escritório jurídico em Brasília, e um filho é médico, exerce a sua profissão aqui no estado de São Paulo, no município de Hortolândia, e a filha foi diretora do Conservatório Musical em São Paulo, porém contraiu um câncer e faleceu.
Você poderia nos contar um pouquinho como a Cleide ajudou, contribuiu no ministério da Igreja Adventista? A Cleide, ela fez música e era uma grande apreciadora da música. Ela foi diretora do Conservatório Musical do NASP São Paulo durante muitos anos e ajudou muitos alunos a se desenvolverem na parte musical. Inclusive os seus filhos hoje são músicos e um deles é advogado formado, o outro está se preparando, mas na igreja do NASP em São Paulo, pela influência da mãe, do pai, eles prestam uma grande colaboração, tanto pela música, bem como em outros departamentos da própria igreja. E hoje o senhor é casado com? Durante o nosso período de luto, eu sempre me dirigi a Deus como o fiz quando tencionei casar a primeira vez, pedindo que Deus me indicasse uma pessoa que estivesse ao meu lado e que fosse uma companheira para conduzir a nossa vida dentro dos caminhos de Deus. E após alguns meses e passado luto e muita oração, Deus indicou a pessoa com a qual eu casaria, Miriam Cusmaul de Souza Borba, no ano de 2015. Falando um pouquinho sobre o ministério do senhor à Igreja Adventista. Quando e para onde foi o primeiro chamado? No ano de 1961 eu concluí o teológico e fui chamado para trabalhar na Associação Sul-Rio-Grandense. Na ocasião, fui indicado para ser diretor de publicações em 1962 e 63. Pastor Borba, como foi esse chamado? O senhor esperava? Era algo que o senhor desejava, o Ministério de Publicações, ou foi uma novidade? E, adicionado a essa pergunta, teve algum mentor, alguma pessoa que o acompanhou nesse início de ministério, que o ajudou a aprender o trabalho? O chamado veio espontaneamente, porque eu pertencia à Associação Sul-Rio-Grandense, e como eu havia colportado durante muitos anos, os próprios colegas da minha classe diziam: Borba, você vai ser diretor de publicações. E ao chegar naquele início de ano de 1962, eu fui eleito diretor de publicações, e o pastor Pedro Camacho, que era diretor de publicações da União, exerceu uma grande influência sobre mim, um pastor muito consagrado, e me estimulou a ser um colportor, e eu agradeci a Deus já pela inspiração que esse homem transmitiu a mim, especialmente como estudante. Você poderia nos contar um pouco os locais e os anos que o senhor trabalhou até a sua jubilação? No ano de 1962-63, eu trabalhei como diretor de publicações na Associação Sul-Rio-Grandense. Em 64 e 65, trabalhei como pastor distrital em Passo Fundo. No ano de 1966, eu fui departamental da Escola Sabatina e Ação Missionária na Associação Sul-Rio-Grandense. E nos anos de 1967 e 68, fui diretor do Instituto Adventista Cruzeiro do Sul. Ali trabalhamos durante 2 anos, quando a Divisão Sul-Americana me chamou para ser presidente da União Oeste Brasileira, onde eu trabalhei 1973 até 1980, como presidente da União Oeste Brasileira. No ano de 1980, eu fui chamado para ser presidente da União Sul Brasileira, com sede em São Paulo. E ficamos na União Sul durante
alguns anos, isto é, de 1980 a 1985. Nesta ocasião, por ser uma união muito grande, eu falei ao presidente da divisão que estava um tanto difícil atender a todo o território, que ia do Chuí ao Oiapoque, quase o território da União, né? Então ele disse que reuniria a sua comissão e decidiram dividir a União Sul. Em 1985 ela foi dividida, ficando a União Sul com sede em Curitiba e a União Central com sede em São Paulo, em Arthur Nogueira. O meu secretário, que era o pastor Rodolfo Gorski, foi eleito presidente da União Sul Brasileira. E eu fui eleito para presidente da União Central Brasileira. E nesta união eu fiquei até 1983. Em 1994, a divisão sul-americana me chamou para ser Field Secretary. E esta função correspondia a um vice-presidente da divisão sul-americana. De modo que Deus nos concedeu o privilégio de trabalhar na divisão desde 1994 até o ano 2000, ocasião em que nos aposentamos. Muito bem, pastor. Percebi que o senhor passou por vários locais. Nos diga fatos pioneiros, importantes que aconteceram nesses locais onde o senhor trabalhou e qual local o senhor mais se realizou? Na verdade, eu sempre senti um grande privilégio ser pastor, tanto trabalhando em colégios, como distrito, ou na parte administrativa da igreja. Mas eu confesso que senti a mão de Deus me dirigindo, me auxiliando ao trabalhar na parte administrativa da igreja. E uma das experiências marcantes que eu vivi foi a transferência do CAB, antigo Novo IAE, hoje o NASP, de São Paulo para o interior. Durante esse período, nós visitamos inúmeras propriedades em busca de um local ideal onde construir a nossa futura universidade. E nesta ocasião, nós, dentre as muitas fazendas visitadas, selecionamos duas. Convocamos os mesários para, reunidos, decidirmos qual das duas nós compraríamos. Eram 42 colegas naquela ocasião, não? E após uma manhã de estudos sobre qual delas, eu chamei a votação e a comissão manifestou-se dividida. 21 queriam uma fazenda, a fazenda A, 20 a fazenda B. E então eu disse, como presidente da comissão, aos colegas, que gostaria de ter uma fazenda sobre a qual houvesse concordância plena de todos eles, né? Eu então suspendi a reunião e uma semana depois apareceram duas outras indicações, duas fazendas outras. Uma no município de Mogi Guaçu, não muito distante daqui, e a outra com sede em Arthur Nogueira. Fomos visitar as fazendas e a de Mogi Guaçu achamos que não seria indicada porque passava uma estrada no meio da fazenda e por ser uma estrada municipal, seria impossível removê-la. Então, nós descartamos esta fazenda e viemos para a fazenda de Arthur Nogueira. Nesta fazenda havia uma porta de entrada, um portão grande, e uma avenida chamada Avenida dos Abacateiros. Eu estava dentro de uma Kombi com mais ou menos 10 ou 11 pastores.
Quando nós chegamos mais ou menos na metade da avenida, os pastores que até ali estavam animados, conversando, eles emudeceram, ficaram calados. Eu estava sentado ao lado do motorista, me virei para eles e disse: colegas, vocês perderam a voz? Emudeceram? Eles responderam: Pastor Borba, estamos tendo a impressão de estar dentro de um colégio adventista. Terminamos a Avenida dos Abacateiros e havia uma pequena plantação de laranjeiras, um clarão. E olhando aquele cenário mais ou menos livre, eu me virei para os colegas e disse: aqui está o campus da escola. E realmente, depois de convocar a comissão, eles visitaram a fazenda e quando estávamos para decidir, tivemos, graças a Deus, a coesão de todos os mesários, mais de 40, todos a favor da compra desta propriedade. Então, eu pude ver a mão de Deus nos conduzindo ao longo desta procura de um local onde implantar a nossa futura universidade. Com certeza nós vemos a mão de Deus agindo em todos esses momentos, né? Pastor, quantos anos de ministério foram ao todo? Em 1953, pastor Camacho, diretor de publicações da União, me procurou e disse: irmão Borba, você vai ser instrutor de jovens candidatos à colportagem. De maneira que em 1953 eu ministrei como professor técnicas de venda para colportores. Então, em 1953, a União Sul já me tinha como um funcionário, não pastor. Era um jovem que ministrava aulas para estudantes que queriam colportar. E o meu ministério como pastor foi de 1962 até o ano 2000. Portanto, aí vai um período de aproximadamente 45, 46 anos de atividades dentro da igreja, desde o começo como instrutor de colportagem. Ao longo de 45, 46 anos, pastor Borba, qual foi o seu maior legado em sua opinião? Como que Deus conduziu a sua vida para abençoar outras pessoas? Como eu fiz o meu primário numa escola da igreja, uma escola adventista, e os meus pais eram afeiçoados pela educação cristã, eu adquiri um gosto todo especial pela implantação de escolas. E ao longo do meu ministério, Deus me ajudou a construir o IAN, compramos aquela fazenda, iniciamos a construção do IAN. Nós queríamos ter um colégio em Goiás, compramos a fazenda e construímos o IABC. E lá está com dezenas e centenas de alunos. Mas eu notava que os mineiros não tinham um colégio. Nós fomos a Lavras, em Minas Gerais, e lá compramos uma fazenda que tem 7 lagos, e nela está construída o nosso internato do estado de Minas Gerais. Muito bem. O EDESA estava passando por momentos difíceis. Fizemos um projeto com a Alemanha e a Alemanha nos ajudou a reformar aquele colégio. De maneira que ao longo do meu ministério, eu senti que Deus me ajudou na direção da educação cristã, abrindo escolas, ampliando escolas para a formação de educadores, professores, pregadores
que nos ajudariam como nos estão ajudando a terminar a obra de Deus aqui neste mundo. Né? Que bênção, pastor. Ao longo do seu ministério, o senhor teve, além do Pedro Camacho, no início, o senhor teve uma pessoa que foi um conselheiro, um mentor, que o ajudou a passar por um momento difícil? Sempre, ao longo da vida, a gente enfrenta momentos fáceis, não tão fáceis e às vezes um pouco mais difíceis. Nestas horas eu tinha um amigo, um pastor Enoque de Oliveira, presidente da Divisão Sul-Americana. Trabalhamos sempre juntos e quando por vezes as coisas se tornavam difíceis, eu ia a ele e ele me ajudava com excelentes conselhos. Bem, qual foi a data da sua ordenação e em qual contexto aconteceu? Eu fui ordenado em 1966 no Instituto Adventista Cruzeiro do Sul. Pastor, quanto ao cuidado com a saúde, imagino que o senhor deva ter tido um trabalho bastante desgastante, né? Foram muitas funções que o senhor exerceu. O senhor tem um testemunho, algum conselho para deixar para os novos obreiros? Quando eu fui para o IACS estudar, eu comecei a observar a qualidade da alimentação que era servida. Na casa dos meus pais, eles usavam muito o alimento cárneo. A minha mãe, ela fazia suas refeições regadas com carne de manhã, meio-dia e à noite. E ao estar no IACS, eu passei a apreciar aquela alimentação. E um dia eu cheguei a casa e disse: mãe, eu estou num lugar onde a carne não é servida como alimento. E eu estou apreciando esse tipo de alimentação. A senhora não vai ficar aborrecida se eu não comer tanta carne como a senhora gostaria? Ela disse: não, filho, você não faça isso, você vai ficar muito fraco. Você deve se alimentar de carne um pouco. Eu voltava de quando em vez, até que um dia eu cheguei a ela e disse: mãe, eu hoje quero lhe dizer que decidi não comer mais carne. A senhora fez aqui pratos lindos com carne, gostosos, eu sei, mas eu estou me sentindo tão bem que eu quero daqui para diante ser vegetariano. Quando eu enfrentei o ministério, em muitos lugares, cidades, não havia substituto da carne, não? Por vezes eu me servia de carne. Com a minha primeira esposa fizemos um pacto, não ter carne em casa. Quando nos concílios eu sempre salientava os princípios da igreja, especialmente os mencionados na criação, o alimento que Deus criou para o homem, né? E o que a senhora White havia escrito sobre o assunto. E muitos obreiros, e mesmo na minha família, eu tenho netos hoje com 29 anos que não sabem o que é gosto de carne. Os netos não comem carne. E quando os pais perguntavam: filho, por que você não come? O vovô não come, nós não vamos comer também. Tem saúde muito boa e eu hoje, com a idade que tenho, estou com 87 anos, agradeço a Deus, não tenho nenhum quadro de enfermidade pela graça de Deus. E o meu conselho a todos é que sigamos o que a Bíblia e o Espírito de Profecia falam sobre o nosso modo de nos alimentarmos. Tudo bem, nem parece que o senhor tem 87 anos. Pastor, o senhor já nos contou várias histórias marcantes. Haveria mais alguma história marcante que o senhor gostaria de deixar registrado aqui?
Bom, eu posso naturalmente concluir dizendo que ao longo do meu ministério, Deus, como sempre acontece, operou maravilhas, como Ele é o Deus das maravilhas, né? E eu louvo a Deus, porque esta igreja é a igreja triunfante, tem a sublime missão de levar o Evangelho a todo mundo, e desta maneira, eu hoje como aposentado, eu acompanho como Deus tem sido magnífico ao abençoar, ao conduzir a sua igreja. Ainda ontem, falando com o pastor Stencil sobre o que está acontecendo na Califórnia, um incêndio ameaçando a própria casa da senhora White lá em Helms Haven, o Hospital Santa Helena, o Pacific Union College, e ficamos sabendo que as orações feitas pelos adventistas ao redor do mundo estão sendo ouvidas por Deus, está havendo proteção, de maneira que eu louvo e exalto o nome de Deus pela maneira maravilhosa como Ele tem nos conduzido e a sua igreja ao longo da história. Amém. Qual o seu verso favorito da Bíblia e por quê? Por fim, suas palavras finais. O amor de Deus sempre me encantou e tocou profundamente meu coração. São João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus, insondável amor de Deus. E as minhas palavras finais vêm do profeta Amós, capítulo 4, verso 12. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Foi a mensagem do profeta ao Israel literal. Antes dos juízos de Deus, Deus, através de Amós, fez um apelo ao povo de Israel literal, para que se preparasse para encontrar-se com Jesus. E nos momentos finais da história, o mesmo apelo é válido. Prepara-te, ó Israel espiritual, porque Jesus está voltando. O Apocalipse diz lá em capítulo 3, venho sem demora. E como é que eu posso me preparar, a minha igreja, todos nós? São João 5,39 responde, examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Então, mediante o estudo da Bíblia, nos conectamos com Deus e recebemos todas aquelas instruções necessárias ao preparo para a vida eterna. Por outro lado, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele disse, orai sem cessar. Então, estudo da Bíblia e a oração incessante nos leva a esse preparo preconizado pelo profeta Amós, inspirado por Deus. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Pastor Darcy Borba, foi um prazer recebê-lo aqui nessa entrevista. Que Deus seja louvado pela maneira como Ele atuou em sua vida e pela maneira como Ele usou o Senhor para atuar na vida de outras pessoas. Muito obrigada. Eu que agradeço, que Deus abençoe a vocês e que Deus seja louvado.